ensinamentos. O André Pérsia veio do Rio de Janeiro, ele é licenciado em psicologia, ele é psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Ele é coach. Ele tem MBA em gestão pela qualidade total. Ele é consultor e escritor. Escreveu os livros Aprendiz de Feiticeiro, olha que coisa boa. Como é bom aprender a ser feiticeiro. Gol de Cabeça, também, nome bem sugestivo. Ainda mais para brasileiro que gosta de futebol, mas aqui o gol de cabeça não tem nada a ver com futebol, pelo jeito. E periódicos acadêmicos e populares. Ele é certificado internacionalmente como Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística. Com vocês, André Pérsia. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês aqui nesse projeto tão bonito. Eu conheci a Beth. Quanto tempo, Beth? 2009. A Beth participou de alguns cursos que eu comecei a ministrar aqui na cidade de São Paulo. E eu virei fã desde o início. Pela maneira como ela trabalha a questão da metáfora humana. Eu não conheço ninguém que conte uma história melhor que a Beth. Então sempre que ela aparece nos meus cursos, eu nem peço a ela, eu digo aqui, vem cá, tente não resistir. E ela conta as histórias de uma maneira fantástica, e não é só contar histórias, esse contar faz com que a gente possa entrar dentro da gente e perceber uma série de possibilidades. Enfim, quando ela me convidou para participar desse trabalho aqui, eu achei que seria uma oportunidade da gente trabalhar as histórias internas que existem dentro da gente. As histórias que ocorrem aqui dentro. Mas primeiro eu queria saber aqui, são todos aqui de São Paulo? Tem alguém que é de outro estado? Guarujá? Santos? Alguém de outro estado? Essa coisa sobre outro estado é uma coisa muito interessante, né? Porque eu dou palestras em vários estados diferentes, e em cada estado acontecem coisas totalmente diferentes, assim. Se você dá uma palestra no Nordeste, você tem um tipo de cultura. Se você dá lá no interior do Rio Grande do Sul, é outra coisa. No Rio de Janeiro, quando você consegue dar uma, é outra coisa. Enfim, né? Então, muitos são os estados. Aliás, isso é muito engraçado porque fala sobre histórias que fala sobre criança. E aí eu me lembro, né, que quando eu era criança, eu estudava geografia, abria lá o Atlas, eu procurava conhecer o mapa do Brasil, o mapa do mundo. E uma das coisas que sempre me ajudou muito é saber qual era a cor de cada estado. Então, assim, Rio de Janeiro era verde, sei lá, São Paulo era azul, e Espírito Santo era amarelo. E eu me lembro que a primeira vez que eu andei de avião, estava lá no avião, andando na janela. Eu era muito criancinha, não tem muito tempo isso, né? E aí lá no avião, estava andando desse jeito, eu ficava olhando lá para baixo, né? Porque quando a gente está lá no alto, a gente não sabe direito se já mudou alguma coisa, né? Então parece às vezes que está parado e acontece alguma coisa assim e de repente você já está no outro estado. Eu ficava olhando assim, o avião do barulho, né? Ela estava dando daqueles jatos da Avianca mais antigos que fazem aquele barulho sentado perto do motor. E aí de repente eu olhava lá para baixo, eu ficava lembrando das cores e ficava me perguntando, será? Eu estava indo do Rio de Janeiro para a Bahia. É o que da Bahia aqui? Estava indo do Rio de Janeiro para a Bahia, e aí eu ficava olhando lá pela janela e o avião ia. E eu ficava olhando lá para baixo, lá do alto, ou seja, tudo parece diferente, né? Porque quando a gente olha de outra perspectiva, a gente começa a se perguntar uma série de coisas interessantes. Às vezes eu queria saber onde é que ia mudar a cor. Ou seja, porque a gente olha lá do alto, tem verde, tem mar, ou não. E eu ficava me perguntando, será que eu já mudei de estado? Será que já mudou o estado? Eu acho que sim, né? Então, mudando de estado, quebrando o estado original daquilo que a gente fazia, a ideia nesse encontro é a gente
falar sobre essas histórias que a gente conta para a gente mesmo. Eu sou psicoterapeuta, coach, hipnoterapeuta, eu trabalho com pessoas Bom, eu fazia hipnose desde 13, 14 anos de idade. Uma criança normal, né? Então, eu me lembro que eu hipnotizava meus colegas do colégio, fazia regressão, aquelas coisas, com 13, 14 anos de idade. Eu tinha que experimentar as coisas que eu estava aprendendo, né? E desde então eu comecei a dar palestra aos 14, 15 anos de idade, mais ou menos, e estudei psicologia, me formei com 21 anos de idade. E desde então eu trabalho incessantemente com pessoas o tempo todo, fazendo coaching, fazendo hipnoterapia, estudando a mente, estudando vários outros aspectos da mente humana, não só psicologia, mas parapsicologia e uma série de outras coisas assim. Inclusive fiz um congresso agora na semana passada que teve na cidade de Curitiba, um congresso mundial sobre parapsicologia. Mas assim, não é só a UBA que tem aqui no Brasil, é uma coisa séria, estudar na universidade, você pode fazer pós-doutorado em parapsicologia, toda baseada em pesquisas científicas e tal. Então, na verdade, lidar com pessoas, a gente sempre observa que existem histórias sobre essas pessoas. Essas pessoas, na verdade, contam histórias sobre elas mesmas, para elas mesmas. E muitas vezes elas se veem envolvidas em profecias autorrealizáveis. Foi quando eu descobri, em 1989, a programação neurolinguística. Eu estava nos Estados Unidos estudando uma outra coisa. A PNL ainda não era muito velha, ela começou nos anos 70, 89, eu era uma criança ainda, né? E eu vi uma palestra numa universidade na Carolina do Norte sobre o uso da programação neurolinguística voltada para a questão da saúde de pacientes com câncer, como é que eles estavam com resultados estatísticos usando algumas técnicas de visualização criativa com base na programação neurolinguística, e como estudos dentro do hospital da universidade estavam mostrando. Eu achei aquilo interessante. Depois, conforme eu fui estudando na faculdade, eu comecei com muitos estudantes de psicologia a achar que é um absurdo programar pessoas. Como assim programação neurolinguística, né? Ou seja, falava com aquela eloquência da ignorância que a gente muitas vezes tem, não conhecendo alguma coisa e agindo como se você soubesse tudo sobre aquilo que você nunca abriu um livro para ler direito, que era o meu caso desde então. E hoje eu dou formação na área de programação neurolinguística. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque é maravilhoso o resultado que a gente tem. A PNL é um estudo muito sério, quando ela é praticada da maneira que tem que ser, que é a maneira séria, a maneira comprometida com os estudos, com aquilo que existe de mais sério. A gente vai entrando e a gente vai se acomodando assim, em coisas incríveis que podem acontecer a respeito do ser humano. Mas eu vou começar contando uma história. Sejam bem-vindos todos. Nós acabamos de começar. Enquanto vocês vão se acomodando do seu jeito, da sua maneira, meu nome é André, para quem sou esse cara aqui, a gente vai contar uma história aí, que enquanto vocês vão se acomodando, a história também vai se acomodando aí dentro de vocês. Vou contar uma história, talvez assim quem tenha sido aluno da Beth já tenha ouvido essa história, e com certeza a Beth conta essa história. A Beth conta qualquer história melhor que eu, né? Mas eu vou contar essa história que eu acho que é uma história muito bacana, muito interessante. E eu acho que ela tem muito a ver com o espírito do que a gente vai estar fazendo aqui. Aliás, o que nós vamos estar fazendo aqui hoje tem muito a ver com um grande laboratório. Nós vamos fazer uma palestra aqui. Nós vamos fazer aprendizagem, mas essa aprendizagem vai ocorrer através de várias vivências que nós vamos estar realizando aqui, onde nós vamos viver coisas, elaborar coisas, discutir coisas, e ao final, de alguma forma lá, vocês vão aprender coisas também. Ou não. Eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou contar a história de uma jovem chamada Fátima, como Beth diz, Fátima. Uma lenda Sofia. Não é isso? Fátima. Era uma jovem muito interessante que ela era filha única de um senhor que já estava com uma certa idade. Ela vivia numa outra época, num outro tempo. E lá nessa outra época, nesse outro tempo, as pessoas não viviam tanto como viviam hoje. Então ela já estava na idade de casar, ela já estava pelos 14 anos de idade, 15 anos, mais ou menos assim. E o pai queria que ela se casasse, porque se hoje ainda se discute o que a mulher pode fazer, que é um absurdo isso, naquela época, onde os navios eram feitos de madeira e tal, é por isso que a mulher tinha inveja do pênis, claro que tinha que ter. O pênis era um ser
eram aqueles que podiam tudo e as mulheres tinham que dizer sim, bem, se é que eram permitidos esse tipo de coisa. Né? E infelizmente existem algumas culturas hoje onde essas coisas ainda existem. É lamentável a gente ainda constatar isso. Mas enfim, não é para isso que a gente está aqui. Então, Fátima começou a viajar com o pai queria que ela conhecesse o mundo, conhecesse um pouco mais dos negócios e, quem sabe, encontrasse um rapaz que pudesse se casar com ela, que se interessasse pelos negócios da família, de uma maneira geral. Então, Fátima começa a viajar com o pai. Logo, uma das primeiras viagens que ela faz, uma coisa que chama muito a atenção dela, é que ela vai no mundo árabe lá e ela vê casas de pano, as tendas árabes. Ela achou uma coisa extraordinária, porque de onde ela vinha as casas eram feitas de madeira ou de pedra. Enfim, casas de pano, coisas incríveis e muitas, as pessoas viviam ali dentro, efetivamente. E ela fica encantada com aquilo, com muitas outras coisas, e ela começa então a viajar com o pai para tudo quanto é lado, e começa a conhecer lugares diferentes e tal. Vão se passando alguns anos, e eis que acontece um naufrágio. O navio que o pai tinha, o pai negociava especiarias entre terras diferentes, ele comprava coisas aqui, vendia ali, né, algumas coisinhas e tal, muitas coisas, né, ele vivia disso. E ocorre um naufrágio, o barco bate em algumas pedras no meio de uma tempestade, e de repente ela vê o pai morrer, a tripulação morrer, ela se agarra em alguma coisa, e ela vai flutuando naquele estado, assim, meio semi-consciente, não sabendo se já foi, se está indo completamente, vai e tal. E acaba se retomando a consciência no momento, ela sente braços pegando e carregando ela para a areia, ela descobre que ela está numa ilha, ela é acolhida por uma família que morava nessa pequena ilha. E ela fica triste com aquilo que acontece com ela, porque o pai morreu, era a referência que ela tinha uma noção do que era certo, do que era real. Assim como ocorrem muitas tempestades na nossa vida, né? Tempestade que a gente está falando sobre metáforas, né? Tempestade enquanto metáfora, acontecendo as mudanças que ocorrem, que nós não estamos esperando, de repente em um ano a sua vida muda completamente, para lá ou para cá, e muitas coisas ocorrem. E Fátima, exatamente, estava experimentando isso, perda da referência, que foi compensada imediatamente por um acolhimento dessa família que cuida dela, trata ela muito bem, dá ela de comer, deixa ela repousar e adota Fátima. E entre outras coisas, essa família ensina Fátima uma das coisas que eles faziam, que era tecer, fiar. Então Fátima aprende a fiar. Ela aprende a fazer tecidos diferentes, usar as modas de fiar e vários outros processos, fazendo tramas diversas e tal, compondo tecidos de diferentes formas, de diferentes maneiras e tal. E Fátima vai distraindo o seu tempo enquanto é acolhida e vai ficando em harmonia com aquilo ali que acontece, vai acolhendo, turma, aquela história toda que vai acontecendo e tal ali. E ela, o tempo vai passando, ela praticamente se sente parte da família, aprendeu a afiar, fazer tecidos e trampos diferentes e tal. E quando tudo parecia muito bem, tal qual acontece na vida de muitos de nós, muitas vezes, como diria o Stephen Gilligan, né, aproveita os bons momentos, né, porque outros desafios certamente vão ocorrer. É só esperar, porque viver é ter problemas, como diz Richard Bandler, para a programação neurolinguística. Qual é a causa de todos os problemas? Nascimento. Basta nascer e você tem. Né? Então, há desafios o tempo todo. Então, enquanto isso vai acontecendo, Fátima estava na ilha e coisa e tal, e um dia, no outro lado da ilha, ela é sequestrada por piratas que levam para um mercado de escravos para ser vendida. Então, Fátima é levada para esse mercado de escravos, ela é exposta a colocar em exibição para ser vendida. E, de novo, ela se sente desesperada, tudo aquilo que ela acreditava, tudo aquilo que supostamente seria certo, né? E ela, naquele momento, tinha certeza de que ela não sabia qual seria o seu destino. Naquele momento.
E você viu o ponto? Então, ela lá, sem saber o que ia acontecer, como seria a história e tal, um senhor presta atenção nela. Ele presta atenção, olha bem, a moça tinha fino trato, era educada, tinha todos os maneirismos muito gentis. E ele pensou, essa moça aqui, qual será o destino dessa moça? Então ele resolve comprar a Fátima, porque ele queria que fosse uma espécie de dama de companhia da esposa dele, que ele tinha já uma certa idade e precisava de companhia. Esse homem, ele tinha um trabalho, ele fazia mastros para navios. Ele não, ele e a equipe dele, ele tinha uma equipe, ou funcionários. Naquele tempo se davam outros nomes para essas coisas, né? Então ele tinha uma equipe que fazia, construía mastros para navios. E ele leva a Fátima. E quando ele chega em casa, ele descobre que uma outra tempestade havia causado um outro naufrágio, um outro navio. E ele perde todo o carregamento que daria conta ali de meses de sobrevivência e tal. Então ele é obrigado a dispensar toda a equipe e ficam ele, Fátima e a esposa para construir mastros de navio. Então Fátima se dedica completamente a esse trabalho, a essa obra. E eles começam a fabricar, produzir, fazer pequenas entregas e crescer, juntar dinheiro, apertando, coisa e tal, até que Fátima ajuda esse casal a se reerguer, eles compram outro navio, começam a se restabelecer e o senhor, o casal, na verdade, muito agradecidos, eles dão a liberdade a Fátima e ela se torna uma espécie de sócia, de gerente do projeto. E ele já tinha uma certa idade, Fátima começa a viajar de novo e gostar desse trabalho, gostar de ser útil, gostar de fazer uma coisa boa. De novo, ela tinha sido acolhida por pessoas e tal, e esses outros momentos iam ficando cada vez mais para trás, né, e tal. Às vezes ela se perguntava por que eu vivi tudo isso, por que tudo isso aconteceu. E eu fico me perguntando, se você já se perguntou, ouvindo ou não essa história, seja em que nível for, né, se muitas coisas que vocês já viveram também, por que serviram várias coisas já vividas, ouvidas, sentidas, né, também, aí dentro. E, de novo, quando ela passa alguns anos vendendo mastros de navio, viajando, ocorre um outro naufrágio. Naquela época ainda não tinha previsão do tempo, você pode saber com 5 dias se o tornado vai vir, como existe hoje, se hoje já causa os estragos que causa. Imagina naquela outra época anterior, antiga. E tem um outro naufrágio, o navio também se despedaça e tal, e todo mundo morre. Fátima também de novo consegue se agarrar em alguma coisa e flutuar meio sem saber direito para onde, a mercê do destino de tantas coisas. E ela de novo se dá conta de estar chegando a alguma praia, alguma coisa assim. Só que quando ela abre os olhos, ela vê os olhos todos puxadinhos assim das pessoas à sua volta. E ela descobre que está na velha China. Ela também é acolhida, ela é recebida, etc. e tal, pelas pessoas em questão. Então, quando ela se restabelece, alguém diz assim: a senhora precisa ver o imperador. Por que eu fiz alguma coisa errada? A senhora precisa ver o imperador. A senhora precisa ver o imperador. Mas por que isso? A senhora tem que ver o imperador. E assim que ela se restabelece, ela é levada à presença do imperador. E havia assim pessoas lá nessa audiência, mais ou menos assim, nessa quantidade aqui, né, nesse processo. E lá presente, turma, aqui, lembrando da história, ela, sim, eu estou aqui. O imperador olhou para ela, olhou, examinou, olhou de cima e baixo, e perguntou assim: senhora sabe construir uma tenda? Fátima dá um passo atrás, para uma tenda. Ela nunca havia construído uma tenda. Mas não era uma tenda assim de 4 pauzinhos e um paninho em cima, não. Era uma tenda faraônica, aquelas coisas assim pro verão, ficar toda a corte ali, vir convidados de todo lugar. Era meio que um palácio na forma de tendas e tal. Uma tenda. E Fátima dá um passo atrás. E alguma coisa começa a acontecer dentro dela. Tenda. Tendo iniciado esse processo, ela vai lá e descobre, conecta-se com aquele momento lá atrás,
mais, onde ela, com o pai dela, viajou para o mundo árabe e conheceu tendas, casas de pano. E ela, eu sei o que é uma tenda, eu sei o que é isso. Já surgiu, né? Diante daquela solicitação, né? Eu sei o que é isso. Mas como construir essa tenda, essas casas feitas de pano, tecido? Eu sei fazer tecidos. E aí ela disse, não posso fazer uma tenda. Ela começa a solicitar do imperador vários materiais para poder, rodas de fiar e tal, para fazer o pano, os tecidos, eram vários diferentes, para partes diferentes, que vão se integrando, né, formando um todo, de alguma forma. E aí, nesse momento, turma, juntando tudo, ela descobre, tá bom, eu sei que posso fazer o pano, já pensei, fiz o projeto, mas como eu vou sustentar essas tendas? Como eu vou sustentar essa estrutura, turma? Ela para se dar conta, mastros de navio. Eu sei fazer mastros de navio, né? E ela começa a planejar, cortar madeiras de diferentes formas, o imperador coloca tudo a serviço dela, coisa e tal, e Fátima Farriba consegue construir uma das maravilhas do mundo antigo, uma tenda fabulosa que tinha a visitação de pessoas de todos os lugares, todo mundo queria vir ver a tenda do imperador. O imperador ficou muito feliz, porque ele dizia que uma senhora, uma mulher, a lenda diz que uma mulher viria do mar e iria construir uma tenda, e essa profecia é verdadeira. A senhora realmente conseguiu mostrar que a profecia era verdadeira. E Fátima ficou muito feliz e ele diz, eu faço o que a senhora quiser em retribuição a isso. A senhora quer que eu coloque a senhora no navio e mande a senhora de volta? Ela, não! Navio não. Chega de confusão. E aí, ela decide ficar, assim, por acaso ela se casa com o filho do imperador, ela não é boba nada, né? E ela é feliz até o final da vida dela. Mas o que a gente aprende com tudo isso, né? Na verdade, Fátima, assim como cada um de nós, vem passando por uma série de experiências, de vivências, e talvez a gente fique se perguntando o que a gente vem aprendendo com todas essas experiências, o que a gente vem aprendendo com todas essas vivências, com todas essas coisas. Bom, eu já fiz curso disso, curso daquilo, já me reciclei, eu dou aula, já fiz um curso preparatório aqui, coisa e tal. Como que eu vou achar uma forma para combinar já tudo isso? Como de alguma forma, consciente ou inconscientemente já, eu descubro, ou sei, eu nem sei, mas deixo acontecer a integração já de todas essas coisas. Né? Então a gente fica se perguntando, e Fátima se permitiu, ela poderia ter dito para o imperador, não sei fazer uma tenda. Até logo. Ela falou, peraí, tenda, o que é isso? E ela tinha tido tenda como experiência de referência. Ela sabia fazer pano, ela sabia fazer mastros de navio. Ela juntou todo o referencial que ela já tinha dentro dela e deixou que toda essa vivência fosse combinada de alguma maneira para gerar o resultado desejado. Por que eu escolhi essa história para a gente começar esse nosso processo? Porque, na verdade, isso é o que acontece com a programação neurolinguística. Nossa palestra sobre programação neurolinguística, metáfora pessoal, algo assim. Eu tenho um título lá que já lembrei de esquecer qual era, né? Enfim, mas a nossa palestra tem a ver com acessar a nossa metáfora pessoal, ou seja, a história que a gente conta para a gente mesmo, os simbolismos que nós criamos. Cada um de nós aqui tem alguma coisa sobre ser profissional, ser pessoal, ter uma vida pessoal. Todos nós nos acreditamos ser de uma determinada maneira, ser de uma determinada forma. Todos nós acreditamos que nós podemos ou damos conta de certas coisas e talvez não possamos dar conta de outras coisas. Eu costumo dizer que algumas pessoas sofrem da síndrome, né? Hoje tem síndrome do pânico, hoje você pode ser bipolar, você pode ser tantas coisas. Quanto mais inventam nomes, mais as pessoas se identificam com eles e as pessoas gostam de pertencer a coisas, né? Você diz, síndrome bipolar, o Richard Bandler para o Canelli, que diz, você é bipolar, a Terra também é, parabéns. A Terra também tem dois polos, fabuloso, congratulations. Né? Então, exatamente, tem algumas pessoas que eu chamo de síndrome da Gabriela. Síndrome da Gabriela é assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Ou seja, são pessoas que
entram numa espécie de hipnose e passam a acreditar que porque elas tiveram determinadas experiências de determinadas formas, que elas estão condenadas a só poderem ir até aquele ponto. Algumas pessoas chamam isso na linguagem corporativa hoje de zona de conforto. Ou seja, até onde você vai, até onde você acredita. Existe um outro aspecto muito importante que nós testemunhamos, infelizmente, uma coisa terrível esse ano, que tem a ver com isso que a gente está falando, que são as profecias autorrealizadas. Eu me refiro àquela cantora britânica, Amy Winehouse. Todo mundo sabia que ela ia morrer. A mãe sabia que ela ia morrer, o pai sabia que ela ia morrer, os produtores sabiam que ela ia morrer, os fãs sabiam que ela ia morrer. Haviam apostas quando ela vai morrer. E ela estava bem viva. Isso não começou uma semana antes da morte dela, não. Já tem uns 2 anos isso. Quando a Amy Winehouse vai morrer? Um dos sites, inclusive, iria dar um iPad de última geração para quem acertasse o dia que ela fosse morrer. Porque todo mundo já tinha decidido que ela ia morrer. Ela tinha decidido que ela ia morrer. E ela morreu. Exatamente. Mesmo a autópsia dela não confirmando agora recentemente que havia nada ali naquele momento, na teoria do caos, na borboleta bateada em Pequim, chove em Nova York, ela vem abusando do corpo, da mente dela durante tantos anos que entra em colapso. Então, na verdade, todo mundo acreditava que ela ia morrer e ninguém fez nada por isso. Então, na verdade, isso é uma história terrível, terrível. Eu até coloquei um vídeo no meu canal de vídeos, que eu quero convidar todos para assistirem. Tem mais de 600 vídeos sobre PNL. Isso aí para dizer que eu estudo muito tempo essas coisas, escrevi algumas coisas. Aliás, eu trouxe vários livros, aí DVDs, CDs sobre PNL, para quem quiser. Vocês não têm que comprar, né? Mas eu trouxe para quem quiser, dar uma espiada. Essa é uma foto minha com o Richard Bandler, pai da programação neurolinguística, o homem que começou essa maluquice toda que a gente está fazendo, de uma certa forma. E eu tenho esse canal de vídeo, onde há mais de 600 vídeos hoje sobre programação neurolinguística e tal. E eu coloquei um vídeo exatamente sobre essa história da profecia autorrealizável. A gente precisa parar e pensar o que a gente está fazendo da nossa vida. Porque inconscientemente existem crenças que nós desenvolvemos sobre o que nós podemos e o que nós não podemos. Vários de vocês aqui dão aulas. Até onde você pode ir? O quanto você pode fazer a respeito de todas essas coisas? Eu me lembro que eu sempre queria ir a tantos lugares, fazer tantas coisas, estudar fora do Brasil, com o Richard Bandler, com outras pessoas. E houve uma época que eu ainda não estava muito dentro disso, que eu acreditava que eu nunca vou conseguir fazer isso, não vai ser possível fazer todas essas coisas. A partir do momento que eu comecei a estimular minha mente para mudar, eu me peguei fazendo isso muito mais do que eu imaginava. E quando eu me dava conta, as coisas todas estavam contribuindo para tudo isso. Então, nesse canal de vídeo, vocês têm inúmeras técnicas de PNL, de desenvolvimento pessoal. É gratuito, não paga nada. É só entrar lá e assistir essas técnicas sobre PNL, desenvolvimento pessoal. Hoje eu tenho assinantes você não paga nada, você só se inscreve no canal. Assíduos, que assistem todos os vídeos, assistem com frequência programa de vídeo de número 610, um vídeo número 48 e tal. Então, na verdade, essa palestra eu quis fazer para vocês, para que a gente comece a pensar a respeito dessas histórias que nós dizemos para nós mesmos. É como nós contamos histórias sobre nós mesmos o tempo todo. O tempo todo nós dizemos para nós mesmos: você nunca vai conseguir fazer isso. Deixa de ser bobo. Isso não é para você. Eu nunca vou conseguir fazer nada direito. Algumas dessas histórias, evidentemente, a gente pode investigar. A gente detecta que essa pessoa, às vezes, não teve uma educação muito favorável, teve uma experiência não muito positiva. Nada disso importa. Porque uma das coisas que a programação neurolinguística nos ensina, e vocês trabalham com crianças, muitos de vocês formam pessoas. Né? Eu formo pessoas, vocês também formam pessoas. E uma das coisas muito interessantes da gente parar para pensar é que, na verdade, a gente precisa estimular essas pessoas e prestar atenção quais são as histórias que essas pessoas estão contando para elas mesmas. O que elas acreditam que elas podem? De que elas estão com medo? O que elas querem? O que elas desejam? O que pode ser bacana? E é muito engraçado, porque eu estava até conversando com alguém antes de começar. Crianças são maravilhosas. Né? Crianças, os seus pais não atrapalham muito, muitos nem sabem o que eu estou falando. Né? Crianças são fantásticas para aprender
para se envolver em projetos, para se motivar para fazerem as coisas. Isso é uma coisa fantástica, a gente aproveitar e resgatar, inclusive, essa coisa, até que existe dentro de nós. Um dos trabalhos que nós vamos fazer é exatamente isso, resgatar dentro de nós essa coisa da criança que existe aqui dentro. E a gente tem que começar a parar para prestar atenção. Quais são as histórias que nós estamos contando sobre nós mesmos? O que nós acreditamos a respeito de nós? O que nós podemos, o que nós não podemos? O que é possível? O que não é possível? E se realmente é assim mesmo, ou se já pode começar a ser de uma maneira diferente? O que você pode contar sobre você que você ainda não prestou atenção? Então, nesse trabalho que a gente vai estar fazendo, a dinâmica dessa palestra que a gente está fazendo está baseada em algumas das coisas mais recentes que estão ocorrendo hoje no universo da programação neurolinguística, que é a programação neurolinguística da terceira geração. Então, eu vou falar brevemente para vocês sobre alguns conceitos, nós vamos mergulhar já dentro de um estado diferente, onde cada um aqui em si vai viver alguma experiência pessoal a respeito de várias coisas, na hora que nós começarmos a mudar mais ainda o estado, né? E talvez você possa se dar conta de quantas outras narrativas são possíveis. Assim como, de repente, a Chapeuzinho Vermelho enfrentou um lobo mau e a vovozinha foi comida por ele, o que é que isso signifique, né? Muitas coisas podem acontecer também com os personagens aí que existem dentro de você. Várias coisas são possíveis. Essas histórias que vocês vêm sequenciando ainda de uma determinada maneira, em que talvez quando você pense sobre o que você vem fazendo, sobre sua vida pessoal, sobre sua vida profissional, etc., você sequencia isso dentro de você. Você pensa, você gera imagens, você conversa com você mesmo, diz uma série de coisas, você sente uma série de coisas diversas a respeito de quando você pensa sobre si mesmo. E muitas vezes, eu garanto para vocês, faça uma reflexão sobre o que você pensa de você, sobre o que você acredita sobre você. Você vai se perceber repetindo padrões, repetindo coisas numa determinada sequência, de diversas maneiras. Essa é a narrativa que você conta. Muitas vezes você usa metáforas. Eu sou um idiota. Eu sou burro. Burro é metáfora, né? E por aí vai. Você usa uma série de metáforas, de figuras de linguagem e uma série de outras coisas assim. E quando uma dessas, quando as pessoas batem no meu consultório e perguntam, eu tenho angústia, sou burro, eu faço algumas perguntas delicadas para a pessoa, do tipo assim, está bem com uma arma na sua cabeça obrigando você a pensar essas coisas sobre você mesmo? E dizendo, se você não pensar nisso, estoura a sua cabeça? Isso é delicado, assim, né? No consultório. E aí a pessoa, de repente, começa uma maneira mais contundente de fazer aquilo que na PNL a gente chama de metamodelo, né? Então, você para pensar, realmente, não tem ninguém com uma arma na minha cabeça me obrigando a dizer, você é um idiota, você não tem jeito mesmo. Eu posso dizer outras coisas, posso usar outros tons de voz. Butler, inclusive, diz uma coisa muito interessante, imagina que é uma voz sexy. Imagina você diz assim, você é um idiota, você dizendo, você é um idiota, você não tem jeito, você não vai a lugar nenhum. Você é um idiota, você não tem jeito, menino mau. Já é uma outra experiência, né? Já muda alguma coisa aqui dentro. Isso faz parte da narrativa interior. Isso faz parte do enredo que existe dentro da gente. E por que isso é uma coisa importante? Porque se nós vamos educar pessoas, nós vamos trabalhar com pessoas, nós primeiro precisamos nos trabalhar. Dentro da programação neurolinguística, pelo menos em tese, isso eu ensino no código dos meus alunos, né? Tem que haver congruência. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não está praticando? Como é que você vai ensinar mudança e possibilidade de alguém já fazendo uma transformação se você não está fazendo alguma coisa por você? Porque a linguagem mais poderosa é a linguagem não verbal. Não adianta você chegar lá e botar PowerPoint lindo ou aulas, escrever no quadro com aquela letra maravilhosa e fica um texto do fulano de tal que após doutor e blá 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 blá. E no entanto, você está dizendo assim, olha gente, hoje a gente está aqui para falar sobre ter uma vida melhor, porque vale a pena viver. Né? Se eu sou incongruente nas minhas meta-mensagens, como a gente chama, e não é só uma questão de teatro, né? Não adianta você fazer um teatro e se posicionar e falar de coisa e tal, se na verdade isso não surge e flui espontaneamente por você. Então nós vamos trabalhar aqui com várias coisas, dependendo da terceira geração.
do coach, da PNL e tal, e diz basicamente assim: o que nos acontece tem um jogo externo, existem coisas de fato ocorrendo do lado de fora, existe um jogo interno, ou seja, como nós ainda estamos escolhendo reagir a coisas, pessoas e situações diversas. E evidentemente nós precisamos ser coisas, pessoas no mundo que a gente vive. Nós somos professores, palestrantes, mãe, pai, namorado, policial, né? Então, ser cada uma dessas coisas significa comprometer-se com papéis específicos. E aí entra a influência da psicologia junguiana na PNL da terceira geração. Tudo aquilo que você é tem uma contrapartida, gera uma sombra. Eu sou um professor, existe um antiprofessor dentro de você. Eu sou um terapeuta motivacional, existe um antiterapeuta motivacional dentro de mim. E tudo bem, isso vai ocorrer mesmo, porque na verdade não cabe tudo aqui, tudo que eu sou não pode vazar já por todos os lados aqui. Não é possível que isso ocorra. Mas na verdade, outras coisas estão dentro de nós, não só para que nós possamos usar para gerar uma vida de melhor qualidade, como também usar para crescer. Porque muitas coisas que nos incomodam, que nos aborrecem na vida pessoal, profissional, na verdade tem a ver com coisas que estão dentro de nós, que são nossas, mas nós não estamos reconhecendo como nossas. São chamadas sombras. Personas são esses personagens que nós somos. Professor, palestrante, mãe, pai, líder comunitário, líder religioso, tudo isso são personas que nós temos que compor para conviver. É necessário, se não seria uma esquizofrenia total. No entanto, apesar de todas essas coisas, existe muito mais dentro da gente. E vamos começar a entrar nesses trabalhos. Eu quero fazer uma pequena observação, que eu coloquei aqui, a comunicação multinível do palestrante, que vocês já devem ter percebido que algumas horas eu falo de maneira mais objetiva e direta, em outras horas eu meio que falo de uma forma diferente, onde algumas ambiguidades concretamente vão não entrando, hoje entraram. Na verdade, isso a gente está usando uma linguagem para a mente inconsciente já. Então, de uma forma, a gente faz aqui a comunicação multinível. A gente fala para a mente consciente e a gente fala também para a mente inconsciente. Então, eu não tenho nenhuma lesão cerebral, nada disso, tá? Por isso que eu falo meio esquisito. Não tem uma coisa que é um problema, assim, cerebral, assim, que faz você falar esquisito, não. É que, na verdade, eu falo parte para a mente consciente e parte para a mente inconsciente também. Então, isso faz com que a comunicação ela seja mais profunda, mais abrangente e toque mais aí dentro alguma coisa dentro de você. Então, vocês vão ver com essa história? Vamos ver o que a gente preparou. O que eu posso fazer pela minha qualidade de vida, por uma jornada, por uma nova narrativa? Isso eu quero estimular que vocês que trabalham com os alunos pensem no que vocês podem fazer e também para a vida pessoal de vocês. E eu tenho certeza que se você insiste na sua vida pessoal em trazer essa qualidade de vida para você, fluir para os alunos é parte de quem você já vai se tornando agora. Então isso é simplesmente uma consequência. O que é a realidade? Né? O que a gente vê? A PNL tem um conceito muito interessante que é o mapa do território, uma metáfora muito interessante. Na verdade, quando você tem um mapa de São Paulo, eu sou capaz de, com o mapa de São Paulo, me mover por São Paulo. Eu posso pegar um mapa de 1940 de São Paulo e eu posso ter um certo problema com isso. Eu posso me mover em parte perder as atualizações. Então, mapas são representações do território. E a PNL usa esse conceito emprestado aí de outras pessoas que deram a base da PNL. Na verdade, o tempo todo, nós não lidamos com a realidade, nós lidamos com os mapas que nós criamos sobre a realidade. Isso é um processo inconsciente. Ou seja, nós criamos mapas, representações dessa realidade. As coisas vão entrando pelos cinco sentidos, nós nos anulando de alguma forma isso dentro da gente. E aí nós temos uma noção do que é a realidade. Nós não estamos lidando com a realidade. Nós estamos lidando com a nossa representação sobre a realidade. Eu vejo muitas vezes quando eu faço um trabalho com um casal, o casal senta, eu digo assim, então qual é a questão? Aí vira a mulher e diz assim, porque quando ele chega em casa, vivem juntos há 35 anos, né? Quando ele chega dentro de casa, ele olha para mim e faz aquela cara, e nesse momento eu sei que realmente
ele não gosta de mim e nós não temos a menor chance. Aí o marido arregala os olhos e diz assim, não é nada disso que eu quero dizer. Na verdade, eu estou me perguntando como é que eu posso chegar mais perto dela e fazer amor com ela ainda hoje. Então, na verdade, cada um cria mapas diferentes a respeito da realidade. E o problema é você confundir o mapa com o território. Ou seja, na verdade, você achar que o que você pensa sobre o que é a realidade sua, dos seus alunos, do sistema onde você está ensinando, do colégio, do sistema social onde tudo isso está inserido, onde todos nós estamos inseridos. A questão é você achar que isso aí é a realidade. Então nós temos que primeiro trabalhar com essa noção de mapa da realidade para pensar a respeito do que a gente está fazendo, o que a gente está percebendo. Percepção tem muito a ver com o que nós escolhemos. O que vocês estão vendo aqui? Vamos lá. Alguns conhecem essas figuras. O que vocês estão vendo, por exemplo, aqui? À direita, à esquerda, à sua direita. Uma senhora? Uma jovem? Uma jovem e uma senhora? Depende de quê? E aí na outra? E nessa já? A sua esquerda? Uma caveira? Um palácio? Já me disseram ali que a Nossa Senhora está parecida alguma construção. E aqui, um rosto, não tem caveira na história, tem caveira. Na verdade, isso é uma daquelas brincadeiras não, são algumas provocações da Gestalt que nos chamam a atenção sobre o que nós estamos percebendo. São aquelas imagens que representam muitas coisas ao mesmo tempo. Realmente aqui tem um perfil maior de uma senhora idosa, tem a boca dela, que traça de unhas e tal, o olho, e olhando numa outra perspectiva, você vê uma jovem de lado, assim, que está usando uma coisa na cabeça, tem a orelha dela, o narizinho, descontando ali. Então, na verdade, tem duas possibilidades de perceber coisas. Aqui também você tem uma mulher olhando no espelho, e se você olha mais assim, você tem uma caveira. Ou seja, o nariz da caveira, os dentes da caveira, que lembram uma caveira. Na verdade, depende do que a gente escolhe perceber. Mas eu queria fazer um teste com vocês primeiro, tá? Todo mundo aqui consegue, por exemplo, perceber a senhora e a jovem? Quem consegue? Então vamos fazer um teste. Esse é um teste muito simples, assim. Eu quero que você diga para a mente assim, mente, eu quero perceber só a jovem, só a jovem. Vamos deixar a senhora em segundo plano, perceber a jovem em destaque. Consegue? Agora vamos trocar. Agora, mente, eu quero perceber a senhora em primeiro plano. E a mesma coisa aqui. Quais são as implicações dessa coisa bem fácil que a gente está fazendo? São as escolhas que a gente pode fazer. Essas são as implicações. Nós podemos escolher o que nós vamos perceber. Muitos de vocês já devem ter passado por uma experiência do tipo, eu quero comprar um carro novo, uma roupa nova, um aparelho eletrodoméstico novo, ou uma bicicleta nova. Aí você sai na rua, você sai vendo um negócio de todo lugar. Eu me lembro que uma época meu pai estava querendo mudar de carro, eu queria ter opinião. Qual carro que nós vamos usar? Eu falei, isso! Qual carro nós vamos usar? Ele me deu 3 anos, eu acho que eu quero tal carro. O que você acha? Essa viagem, eu fico viajando e tal, e embora eu veja muitos carros, eu não estou prestando atenção no marco de carro, nada disso. Ele falou, preste atenção em tal carro. Eu saía na rua e via esse carro em todo quanto é lugar. Eu entrava no shopping, estava lá o carro, de cedo para os Congonhas, estava lá o carro. Eu chegava no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estava lá o carro. Parecia que todo mundo tinha colocado o carro na rua para eu perceber. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, os carros estavam lá, mas eu ainda não tinha escolhido que eu ia perceber aquilo. Olha que coisa interessante. Então, quando você escolhe perceber a senhora, ou escolhe perceber a jovem, você dá um comando sobre o que você vai perceber na sua
E esse é o ponto. Vocês viram o ponto? Esse é o ponto. Né? O que você está escolhendo perceber sobre a sua história? Como é que você está compondo a sua narrativa, o seu enredo? Como é que você está compondo o simbolismo dentro de você? O que você vinha escolhendo perceber sobre você? E eu fico me perguntando o que agora você já vai percebendo de outra forma diferente a partir desse momento. Então, na verdade, realidade e construção de mapas tem uma relação muito grande com aquilo que nós escolhemos perceber. O que nós estamos escolhendo perceber? O que vocês vêm focalizando? Assim como eu digo, eu quero perceber um carro em qualquer lugar, se você resolver que você vai encontrar problemas na sua vida, eu garanto que vocês vão achar muitos. Se vocês acham que vão escolher soluções, você também encontra como conseguir, né? O que você deseja. E uma série de outras coisas assim. Então, quais são os comandos que você está dando sobre perceber coisas? O que você vem fazendo dentro de você a respeito de todas essas coisas? O ser humano ia buscar pela excelência, né? Ou seja, vocês querem ser melhores profissionais, vocês querem ser melhores na vida pessoal, e nós estamos vivendo numa época onde a gente precisa produzir resultados rápidos. Um dos sucessos pelos quais o coaching, programação neurolinguística e outras abordagens mais objetivas estão crescendo cada vez mais. Nós estamos vivendo numa época que você não tem mais 10 anos para sentar no divã e ficar discutindo o que seu pai talvez tenha te dito quando você tinha 5 anos de idade. Não é que você não possa fazer, você pode. Mas se você for parar, peraí, vida profissional, para 10 anos para fazer análise. Nada contra análise. A análise é muito bacana, terapia é muito bacana, mas eu sou terapeuta. Né? O que eu estou dizendo para vocês é que hoje a gente precisa ter outras alternativas junto com essa. Nós precisamos hoje de coisas para dar conta desse momento histórico que nós estamos vivendo, onde as tendências vêm e vão com uma velocidade muito rápida. Nós não temos mais 10 anos para ter uma crise existencial. Você pode até ter a crise existencial, mas você tem que ir resolvendo coisas no meio do caminho, ou você vai ficar para trás, ou você vai perder o ônibus dos tempos que a gente está vivendo hoje. Não interessa se você gosta ou não disso que eu estou falando, isso é o que está acontecendo hoje. A não ser que você possa se dar o luxo de ficar assistindo o mundo de fora no seu chalé, no alto da montanha, você hoje tem que achar uma maneira de se construir, reconstruir, de recontar a sua história para você mesmo em vários momentos da sua vida. Então, o que você quer? Depende de qual é a decisão. O que você quer para a sua vida pessoal? Que se você não tiver um plano para você, alguém vai ter. Se não tiver para você, alguém vai ter um plano para você. Então, é melhor que a gente comece a pensar sobre esses planos que estão aí dentro. Então, eu vou fazer uma série de trabalhos. Eu quero que vocês tenham papel e caneta na mão. Eu quero que você, nesse momento, tenha isso, porque a gente vai trabalhar. Nós vamos fazer várias coisas aí para desafiar. Qual o roteiro que nós estamos utilizando? Qual o roteiro que você vem seguindo na sua vida? O que você ainda não está prestando atenção sobre você? O que você poderia estar fazendo de outra maneira? Quanto prazer você pode suportar na sua vida? A outra pergunta que eu quero falar para vocês. E nesse momento, a primeira vez que nós vamos fazer, enquanto eu vou ligando o som aqui, quem quiser pode só ficar ouvindo, tá? Não precisa participar. Ó, não sei se vai fazer barulho, então prepare-se, tá? Agora puxa você para a pessoa. Você tem papel? Eu queria ver se a gente pode falar com o pessoal do som aqui, só para garantir que esse som funcione. Eu tinha falado com ele, mas eu acho que... Enfim, se não tiver também, a gente pode fazer assim. A gente pode pegar o nosso próprio som interno, gerar coisas. Isso. Eu vou pedir que vocês, nesse momento, sentem-se numa posição confortável. Vamos fazer um trabalho de introspecção, um trabalho da vivência. Não se preocupe, não. É hipnose.
não posso botar em nós mais. Essas coisas não existem, né? São abstrações nossas. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos então. Vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Vamos fazer um trabalho de autoexploração, buscar recursos verdadeiros. Eu vou pedir para que você coloque nesse momento, deixe o papel e caneta perto de você, porque em algum momento você vai escrever ou não. Nós vamos escrever em parte no papel, em parte na neurologia. Eu vou pedir para que você levante os braços assim, feche os olhos. Durante um certo tempo, isso, vou ver se eu já consigo ali, e vai sentindo o peso do braço. Quando você vai sentindo o peso do braço, existe um braço que está no nível, relaxando, provavelmente, no colo, na perna. Existe outro que ainda está e dessa forma você vai compartilhar isso. E em determinado momento, você vai começar a ter naturalmente a vontade de deixar que esse braço ainda fique descanse, tal qual o outro, começa os movimentos nessa direção. E você vai perceber que o braço obedecendo, mas não antes de você perceber de alguma forma que você já se deu ou vai se dando autorização para relaxar, se soltar, desculpa. Talvez você possa ouvir essa música relaxante e deixar que de alguma forma isso, tendo já modificado completamente como você se sente aprofundando, vai. Isso. No seu tempo para isso. E quando isso acontece, existe uma certeza de que você vai experimentando um estado de outra forma, de outra maneira. E enquanto cada braço vai chegando nesse estado de repouso, o seu tempo é um tempo que você sabe que representa que você tem relaxado. Talvez você possa também pensar em alguns assuntos que jamais se espalham em você e vai vibrando, massageando o seu corpo e vai convidando você entre no estado mais profundo, entre no estado mais tranquilo, mais saudável, enquanto você já lá pensa sobre como aprofundando tudo isso gerativamente nessa direção, conseguindo já fazer a noite. Todo o seu corpo envolto pela luz azul gera para você relaxamento, tranquilidade, bem-estar. E você pode bem-estar a oportunidade agora para aprofundar hoje isso. Esse estado agora que vai ser que vai acontecer dessa forma. Tente não resistir isso. Eu vou convidar vocês a partir desse estado para uma experiência que tem um enfoque totalmente positivo, construtivo. Quero que você imagine do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, é uma linha
no chão, um espaço bem amplo, que você vai representar da forma que você quiser, da maneira que você quiser. E nessa linha, em algum ponto você vai colocar passado, em algum ponto você vai colocar presente, em algum ponto você vai colocar futuro. E eu quero que você olhe essa linha, faça da maneira que você quiser, coloque a cor, a dimensão, a forma que você quiser, para que isso aconteça agora. E eu quero que pelo lado de fora, enquanto observador, você observe o presente, o que vem acontecendo da sua vida pessoal, enquanto a sua mão termina de descer e relaxar agora. Eu quero que você observe a sua vida pessoal, profissional, familiar. E como diriam algumas pessoas da terceira geração, como diria Robert Dills, que é um dos grandes eminentes nessa área, acolha o que você está percebendo a partir desse estado de relaxamento, a partir desse estado superior. Acolha. Dê as boas-vindas, seja o que estiver acontecendo, tal como Fátima, um dos tempestades ocorre na minha e na sua, na vida de várias pessoas. Acolha, dê as boas-vindas. O que está bom, quais são os desafios ainda presentes, tudo bem. E eu quero que nesse momento você identifique alguma coisa que você deseja realizar na sua vida. Pode ser um desenvolvimento profissional, pode ser cumprir uma tarefa específica, pode ser uma realização do plano pessoal, familiar, alguma coisa que talvez até já possa estar acontecendo de uma forma que funciona, mas que você sabe ou vai descobrir que pode ser ainda melhor, que pode ainda gerar uma coisa diferente, significativa. Você pode mais. E eu quero que você identifique na linha do tempo onde lá já acontece a mudança. De fora, observando, eu quero que você ponha na linha do tempo um pouco mais ali para o futuro, onde existe a construção, onde existe lá já feito aquilo que pode fazer uma diferença, aquilo que depende de você, nós discutir isso um pouco mais para frente, o que depende de você. Isso. Observe. E agora nós vamos imaginar, tem a ver com imaginação, você vai imaginar a ação agora de entrar dentro desse tempo onde você vai construindo para lá. Isso é dentro desse tempo agora. Veja, ouça, sinta, perceba. Como lá já é construído a diferença. Você experimentando, vendo, sentindo. E enquanto você vai construindo, experimentando, eu pergunto para você, para que essas perguntas possam já trazer toda uma arrumação de outra forma, agora, estruturalmente, à procura da transformação. Nessa caminhada você vai caminhando, já andando. Isso, você mesmo. Sim. O que você quer especificamente? Tem mil possibilidades. Isso que você pensou sobre já ter. O que você quer especificamente? Deixe que isso comece a surgir aí. O que depende de você para que isso vá se realizando agora?
independente de outras pessoas estarem envolvidas ou terem de se envolver no processo. O que depende de você para isso acontecer? Quais são as coisas que você pode se comprometer? Com as quais você pode se comprometer? Ou já se comprometeu? Quais são as coisas que você pode dizer assim, falar assim? Quando é esse tempo? Esse tempo ocorre quando? Agora. Quando? Agora. Isso. Com essa mudança, o que acontece com a sua vida? Com as pessoas à sua volta? Com você? É harmônico isso que você percebe? Isso. Você gosta disso? Você percebe? Assim. Porque é importante dar-se já a chance de experimentar já perfeito completamente agora. Isso. Enquanto você vai vendo, ouvindo e sentindo as consequências dessas perguntas que vão organizando, mensurando essa busca agora, olhando, eu quero que você se imagine saindo do tempo de novo, enquanto você deixa aquilo lá se formando, enquanto você deixa aquilo lá acontecendo, tal qual Fátima descia. Isso vai acontecendo de você. Eu quero que você passeie pela linha do tempo. Eu quero que você conclua a direção passada para um momento na sua infância. E aqui nós vamos colocar um enquadramento bem positivo. Nós queremos que você descubra um momento na sua infância alegre, feliz, onde você brincava com seus brinquedos, contava histórias e vivia histórias e mergulhava nessas histórias e criava mundos, planetas e personagens e se via desse jeito, daquele jeito. Identifique um momento desses e entra lá dentro agora. Isso. Lá dentro agora. Isso. Não tem que te vão desistir. Entra lá agora. Experimenta brincar de novo disso. É isso que nos interessa. Esse é o enquadramento. Não interessa o que mais está presente aí com as nossas experiências. O que nos interessa é isso. Como você brinca aí. Como você cria um mundo dos sonhos. Que brinquedos você usa. Você brinca só, você brinca com outras pessoas. Como você cria os mundos. Como você cria as histórias. Como você cria os personagens. E eu quero que nesse momento você recupere essa criança aí que se joga nessas coisas, que se joga nessa brincadeira, que cria, que conta histórias, que cria mundos, que já está lá, pensou, já foi. Isso, recupera. Eu quero que enquanto você vê, ouve, sente isso, você vai deixando isso se espalhar no seu corpo agora completamente, nesse momento. Vai deixando isso se espalhar. De alguma forma, onde no seu corpo você sente mais especificamente que você recupera essa criança, enquanto você continua lá vendo, brincando, que mesmo brinquedo, aquela mesma brincadeira, aquela espontaneidade, aquela honestidade da criança, de ser o brinquedo, de ser a brincadeira, de ser aquela fantasia,
criança às vezes coloca um pedaço de pano em volta da cabeça, já viu um shake árabe, e vira mesmo, tá lá, muda o tom de voz, muda a postura, muda tudo, turma. Eu quero que você recupere essas brincadeiras e esse espírito do brincar. É isso que eu quero, criança. Eu quero que você sinta isso se espalhando por você, se espalhando. Deixe vir vários momentos, várias brincadeiras, vários momentos onde você mergulha já lá e brinca, e sente, e vive, e é bom, e faz bem, e você gosta. Isso. E vai imaginando simbolicamente que existe uma energia ali, não tem nenhum conceito esotérico ou místico, que é uma metáfora, tá? Importante enquadrar isso bem. E vai fluindo por você, talvez tenha um fluxo, uma energia, uma cor específica, e vai fluindo, 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 fluindo por você nesse momento, subindo você de um lado para o outro. Isso, caminhando, caminhando, e assim você vai ouvindo. Isso. Sentindo, experimentando agora. Isso. Talvez você possa imaginar nessa metáfora que uma luz que tem uma cor, uma vibração, tem uma temperatura, uma intensidade, representa todos esses recursos da infância que você vai acessando dentro de você, ou já acessou. Isso. Quero que você se imagine agora prestando atenção exatamente no meio dessas brincadeiras, o que você diz para você, qual tom de voz, aquele tom de voz da criança, o que você diz para você, como é que você mexe o seu corpo, como é que é o entusiasmo de brincar, de sonhar, de brilhar, isso, como é que é isso acontecendo, acontecendo, acontecendo. Isso, acontecendo. E eu quero que você se imagine agora saindo da linha do tempo, mas levando esse halo, essa segunda pele, esse campo que representa esses recursos, que você não precisa entender o quanto você sabe que funcionando faz ou fez já a diferença significativa agora. Assim. E eu quero que você vá caminhando pelo lado de fora ao mesmo tempo. E eu quero que nesse momento você identifique exatamente aquele momento em gestação. Aquele momento daquilo que você escolheu criar, trazer para você, para a sua vida agora, criar aquela coisa pessoal, profissional ou familiar que você deixou lá se desenvolvendo, que eu fiz aquelas perguntas inicial. E eu quero que agora, quando eu contar um dos três e disser agora, você entre de novo dentro daquele momento e leve você esse halo, esse campo de energia para lá e veja o que acontece. 1, 2, 3, agora! Entra dentro agora desse momento e deixe que essa energia da criança que brinca, que sonha, todos esses recursos comecem a se misturar com tudo isso que você está construindo. Todo aquele sonho, toda aquela coisa de enrolar o pano na cabeça de shake, de criar um mundo, de vestir um personagem, de fazer acontecer, de desejar, de criar, de honestamente se jogar nas histórias bacanas e criar. Deixe que isso de alguma maneira influencie. Talvez você não entenda tudo aquilo que vai acontecendo agora. Tudo aquilo que vai acontecendo, todas as tramas. Você não precisa entender toda a mudança feita, completamente movendo, e vai descendo, entrando e tal. O que você aí pensando sobre
comparado à última vez em que você esteve aqui? O que você, pensando em tudo isso, sente de outra forma diferente agora? O que você, nesse momento, trazendo tudo isso ali, diz diferente para você? E o que isso faz com você agora? O que a presença dessa criança, com a sua narrativa tão honesta, tão livre, tão verdadeira, tão verdadeiramente presente, conscientemente agora, de volta para você, influencia nesse eu do futuro, porque ele é presente, é a mudança completamente feita. E o que isso muda sobre o quanto você acredita ser capaz de já completamente ter aí, agora. E deixe que isso se espalhe por você, deixe que isso se espalhe pelo seu corpo, pelo seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Isso. Deixe que isso se espalhe. Só você intimamente ele sabe o que você está pensando, o que você está considerando, o que você está trabalhando, o que você está vendo, ouvindo, sentindo, percebendo completamente. Isso. Assim. Completamente assim. Perceba o que muda sobre o entusiasmo, o vigor. Perceba quais as novas histórias que você conta para você mesmo a respeito de estar aí realizando, construindo, alinhado. Isso. E agora você está dentro da linha do tempo. Eu quero que você olhe para o futuro mentalmente, para onde está o futuro. E você vai caminhando de costas para o passado, levando toda essa transformação até o presente. Então venha caminhando mentalmente, levando tudo até o presente. Vá caminhando, vai espalhando, até você chegar no agora, no presente, olhando mentalmente para esse futuro, transformado, estruturado. E eu quero que nesse momento você olhe e ouça aquele som, aquela coisa, aquela imagem que vem desse momento. Eu quero que você vislumbre esse futuro lá ali diante de você. E quando eu contar 1, 2, 3, você vai fazer uma coisa muito interessante. Você vai aumentar o máximo possível, bem rápido, a imagem, para colocar mais cor, mais brilho, mais som a respeito desse futuro que lá já aconteceu, onde você vai construindo essa transformação, essa nova narrativa, essa nova possibilidade para você. Então vamos lá. 1, 2, 3, aumenta o tamanho do futuro. Faz ficar o tamanho do pão de açúcar, assim, bem grande. Isso, aquela imagem bem grande, bonita, agradável. De onde no presente você contempla perceber esse futuro. E você sabe que você não tem como resistir a ir para lá. Isso. Enquanto você vai vendo, ouvindo, sentindo, percebendo, se dando conta de todas essas coisas. Eu quero que você perceba no presente como a presença dessa criança, dessa energia, com essa narrativa honesta, verdadeira, como a presença dessa criança influencia, por exemplo, o que você faz na sua vida, no seu ambiente. Né? E vem aquela musiquinha gostosa assim da criança. Quais são, por exemplo, os sons novos que você pode ouvir no seu ambiente? Quais são as coisas que existem nos seus ambientes profissional, pessoal, que podem ser usadas para construir essa mudança hoje? Que novas ações você pode fazer acontecer nesse ambiente?
agora para deixar isso tudo fluir por você mais completamente agora. E ouvir. Isso. E por que é importante você se dar a oportunidade de questionar a sua narrativa, de mudar a sua narrativa? Por que isso é uma coisa importante? Por que vale a pena? O que você acredita que apoia e sustenta a mudança dessa narrativa, a mudança dessa transformação? E o que isso faz por você enquanto pessoa? Quão melhor você vai se tornando, a sua identidade, o seu eu, sua missão, o seu projeto de vida. O que tudo isso vai se influenciando com esse alinhamento que você faz? E você já mudando, já deixando acontecendo a mudança, como Fátima descia tramas. O que além de você, quem além de você ganha com a sua mudança significativa agora? Isso. E enquanto tudo isso vai acontecendo, enquanto tudo isso vai acontecendo dentro de você, quando você vai percebendo que o outro, os outros, as coisas, as situações além de você vão sendo influenciadas pela pessoa que você se torna mudando, o que isso impacta de positivo sobre quem você é, sobre a sua identidade, sobre a sua personalidade? O que muda sobre isso? Seu projeto de vida, quanto mais você se torna uma pessoa que gosta de se sentir capaz de saber que pode mais completamente fazer uma diferença na sua vida. Isso. Assim. Que outras coisas importantes acontecem? Quais são as outras coisas que você acredita que podem ajudar nesse processo? Que apoiam o que você está fazendo? Que novos talentos e habilidades são despertados cada vez mais, gerando ações nesses vários ambientes? E nesse momento, para que nós possamos começar a finalizar o processo, eu vou convidar que vocês prestem atenção no que está acontecendo dentro de vocês. Eu vou convidar vocês, quem quiser continuar sentado, continue sentado. Quem quiser, eu vou convidar para ficar de pé nesse momento, ainda com os olhos fechados. É uma decisão de cada um. E eu vou pedir que você sinta tudo isso se espalhando por você. E eu vou convidar que você coloque as duas mãos embaixo do umbigo, na barriga. Isso. E traga para o seu corpo tudo isso que você está percebendo. Isso. Assim. É como se você estivesse chamando o seu corpo para fazer essa mudança junto com você. Nós temos o cérebro na barriga que tem a inteligência de um gato, que é o intestino. Então, você está acionando esse gato. Eu quero isso. E vai deixando isso se espalhar pelo abdômen, pelos órgãos internos, se espalhando até o estômago, centrando tudo isso que você vai processando dentro de você. Assim.
até o peito, abrindo o coração para essas novas experiências que você vai acolher. É tão íntimo, eu sei que você está trabalhando, só você sabe. Deixa subir até o alto da cabeça, trazendo lucidez, trazendo presença. Ao mesmo tempo que você sente conexão com a Terra, com o todo e com campos de infinitas possibilidades. E todas as noites, enquanto você vai no sono profundo, e sempre repara a dor. Todas as noites, a sua mente inconsciente agora me ouvindo vai explorar essas histórias pessoais, essas narrativas pessoais. Vai explorar as histórias que você conta para você e vai propor novas narrativas, novas histórias. E tudo aquilo que você trabalhou aqui continuamente vai adiante no processo, continuamente. À noite, de dia, gerando sonhos que também têm histórias e narrativas que podem entrar auxiliando nesse processo. E durante o dia, você vai percebendo o quanto você vai aproveitando essa reflexão para o seu crescimento pessoal e profissional. Ou seja, algo que você escolheu trabalhar, que é seu, da sua vida. E eu vou fazer uma contagem progressiva de 0 a 7. Cada número que eu for contando, você vai saindo desse estado. Quando eu contar 7 estalos dos dedos, você vai abrir os olhos, sentindo sempre bem. Um perfeito estado de saúde, harmonia, equilíbrio e bem-estar. E você pode bem-estar já integrando ou integrou tudo o que você viu, ouviu, sentiu. E achando em novo enredo, novas metáforas, novas histórias que podem ajudar você a construir e reescrever a sua vida. Então vamos. 0, 1, respire profundamente, do seu jeito, da sua forma. Isso, saindo desse estado. 2, mais uma respiração profunda, ainda sentindo espalhar todas essas coisas aí dentro de você. Isso. Assim. Assim. 3. Caminhando. 4. 5. Estica os braços, as pernas, espreguice vocês. Todo prazer você pode suportar. 5, 6. 7. Abra os olhos e sai agora desse estado. Todo mundo acordado? Então, foi bom? Que o som continuou, a despeito do meu desejo de que parasse. Na verdade, o que eu quis fazer aqui, só as palavras finais para a gente encerrar, foi dar para vocês uma experiência de interiorização e tentar resgatar simbolicamente aquela criança. Quem gostou de resgatar a criança? Quem achou proveitoso buscar aquela coisa espontânea da narrativa, das histórias das crianças? E foi bom ter levado para o seu projeto, trazer até o presente e ter de alguma forma costurado tudo isso já. Então, a gente tem muita coisa, a gente podia falar sobre muitas coisas, tenho certeza que no futuro nós vamos nos ver outras vezes. Enquanto vocês podem me ver ali no canal, ali é A maiúsculo mesmo, tá? Na hora que vocês forem digitar, tem mais de 600 vídeos com milhões de técnicas como essa.
Só por favor, não baixe e dirija ouvindo, porque já deu para perceber que não é bom dirigir nesse estado, né? É bom a gente dirigir outras coisas. Eu espero que isso tudo tenha contribuído de alguma maneira para reflexões. Esse trabalho é um trabalho gerativo, que significa que gerativamente isso tudo que a gente fez aqui vai continuamente rolar aí dentro de vocês e vai continuar provocando reflexões. Eu sugiro que vocês façam anotações dos insights, principalmente de hoje para amanhã. Coloque papel e caneta do lado da cama e preste atenção nos sonhos que vocês vão ter. Eu tenho certeza que umas coisas diferentes vão aparecer por aí a partir de agora. Eu queria agradecer a atenção de vocês e espero que vemos em breve na próxima oportunidade.